Olá, sejam bem-vindas ao meu canal Criando com a Palavra de Deus. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma leitura e meditação da palavra? Se você tiver aí com a sua Bíblia, abre ela lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do versículo 27 ao versículo 32. Aqui na minha Bíblia da Mulher que Ora, tem o título Jesus chama Levi. Versículo 27 começa assim: Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse Jesus. E Levi se levantou e deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhe respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médicos, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Hoje nós vamos meditar no versículo 32. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Então eu vou pegar aqui o meu caderno de colagem e nós vamos meditar através da colagem esse versículo 32. Vou abrir aqui o meu caderno e vamos iniciar a nossa colagem de hoje. Na época de Jesus, o Império Romano exercia a dominação política e econômica sobre o povo judeu. E para a cobrança dos tributos, nomeava homens de confiança do império entre os próprios judeus. Esses indivíduos eram conhecidos como publicanos e os judeus os consideravam traidores, opressores e ladrões. Jesus escolheu Levi, também chamado de Mateus, para ser um de seus discípulos e com isso nos mostrou que ele o escolheu não por mérito individual, mas no princípio da graça redentora. Os fariseus se achavam justos, perfeitos e encobriam seus pecados com a respeitabilidade social. Eram orgulhosos e hipócritas. Jesus dedicou seu tempo não a esses líderes religiosos orgulhosos, mas às pessoas que reconheciam que não eram suficientemente boas para Deus. Pessoas que precisavam de um médico espiritual que os levasse a reconhecer e a renunciar aos seus pecados, que os levasse ao arrependimento e à mudança de vida. Com base nessa atitude de Jesus, que através de sua graça nos dá a oportunidade de sermos melhores, que através da sua graça nos faz sentir amados mesmo diante nossas falhas e limitações, nós podemos nos perguntar: como tem sido a nossa postura diante do Senhor? Temos sido como os fariseus, orgulhosos, achando que somos melhores que aqueles que estão no lamaçal do pecado, ou temos reconhecido que também somos pecadores e necessitados da misericórdia de Deus? Temos desprezado aqueles que estão à margem da sociedade, ou temos lhe oferecido o caminho do arrependimento e da salvação? Nós que somos a Igreja de Cristo, precisamos reconhecer que também somos falhos e pecadores. Reconhecer a nossa dependência da misericórdia de Deus. Nos distanciar do preconceito com relação aos perdidos e ir em busca dessas ovelhas perdidas que se encontram à beira dos abismos desse mundo. E apesar de tudo que o Senhor tem nos capacitado, nós ainda precisamos reconhecer nossas falhas, nossas limitações e pedir que o Senhor continue trabalhando em nós, nos humilharmos diante de Deus e pedir que o Senhor aperfeiçoa-nos, pedir para que o Senhor nos perdoe, nos dê mais uma chance todos os dias. Nós precisamos aprender cada dia mais. Nunca é o suficiente o que nós já aprendemos. Sempre tem algo para melhorar, sempre tem algo para renunciar, sempre tem algo para crescermos. Levi foi um pecador, ele foi cobrador de impostos e roubou muitas pessoas, mas diante do Senhor ele reconheceu seu erro e se tornou um grande discípulo. Todos os dias precisamos reconhecer nossos pecados diante do Senhor, reconhecer nossas falhas diante do Senhor e continuarmos
a se tentar, a buscar sermos melhores, para assim sermos verdadeiramente discípulos do Senhor. Porque ao mundo a gente pode enganar, mas ao Senhor ninguém pode enganar. Só o Senhor sonda os corações e nos conhece verdadeiramente como somos. Então precisamos, primeiramente, reconhecer como tem sido nossa postura, o nosso coração diante do Senhor, diante das pessoas. Temos sido humildes e submissos ao Senhor, confessando sempre nossos pecados, ou temos sido orgulhosos, achando que já somos perfeitos e sabemos tudo. Que possamos meditar nessa palavra, sermos sinceros e humildes diante de Deus e diante dos homens. Que Deus abençoe sua vida. Esteja sempre contigo. Até o próximo vídeo. Tchau! Hoje nós vamos meditar no versículo 32. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Então eu vou pegar aqui o meu caderno de colagem e nós vamos meditar através da colagem esse versículo 32. Vou abrir aqui o meu caderno e vamos iniciar a nossa colagem de hoje. Na época de Jesus, o Império Romano exercia a dominação política e econômica sobre o povo judeu. E para a cobrança dos tributos, nomeava homens de confiança do império entre os próprios judeus. Esses indivíduos eram conhecidos como publicanos e os judeus os consideravam traidores, opressores e ladrões. Jesus escolheu Levi, também chamado de Mateus, para ser um de seus discípulos e com isso nos mostrou que ele o escolheu não por mérito individual, mas no princípio da graça redentora. Os fariseus se achavam justos, perfeitos e encobriam seus pecados com a respeitabilidade social. Eram orgulhosos e hipócritas. Jesus dedicou seu tempo não a esses líderes religiosos orgulhosos, mas às pessoas que reconheciam que não eram suficientemente boas para Deus. Pessoas que precisavam de um médico espiritual que os levasse a reconhecer e a renunciar aos seus pecados, que os levasse ao arrependimento e à mudança de vida. Com base nessa atitude de Jesus, que através de sua graça nos dá a oportunidade de sermos melhores, que através da sua graça nos faz sentir amados mesmo diante nossas falhas e limitações, nós podemos nos perguntar: como tem sido a nossa postura diante do Senhor? Temos sido como os fariseus, orgulhosos, achando que somos melhores que aqueles que estão no lamaçal do pecado, ou temos reconhecido que também somos pecadores e necessitados da misericórdia de Deus? Temos desprezado aqueles que estão à margem da sociedade, ou temos lhe oferecido o caminho do arrependimento e da salvação? Nós que somos a Igreja de Cristo, precisamos reconhecer que também somos falhos e pecadores. Reconhecer a nossa dependência da misericórdia de Deus. Nos distanciar do preconceito com relação aos perdidos e ir em busca dessas ovelhas perdidas que se encontram à beira dos abismos deste mundo. E apesar de tudo que o Senhor tem nos capacitado, nós ainda precisamos reconhecer nossas falhas, nossas limitações e pedir que o Senhor continue trabalhando em nós, nos humilharmos diante de Deus e pedir que o Senhor aperfeiçoa-nos, pedir para que o Senhor nos perdoe, nos dê mais uma chance todos os dias. Nós precisamos aprender cada dia mais. Nunca é o suficiente o que nós já aprendemos. Sempre tem algo para melhorar, sempre tem algo para renunciar, sempre tem algo para crescermos. Levi foi um pecador, ele foi cobrador de impostos e roubou muitas pessoas, mas diante do Senhor ele reconheceu seu erro e se tornou um grande discípulo. Todos os dias precisamos reconhecer nossos pecados diante do Senhor, reconhecer nossas falhas diante do Senhor e continuarmos a se tentar, a buscar sermos melhores, para assim sermos verdadeiramente discípulos do Senhor. Porque ao mundo a gente pode enganar, mas ao Senhor ninguém pode enganar.
Só o Senhor sonda os corações e nos conhece verdadeiramente como somos. Então precisamos, primeiramente, reconhecer como tem sido nossa postura, nosso coração diante do Senhor, diante das pessoas. Temos sido humildes e submissos ao Senhor, confessando sempre nossos pecados, ou temos sido orgulhosos, achando que já somos perfeitos e sabemos tudo. Que possamos meditar nessa palavra, sermos sinceros e humildes diante de Deus e diante dos homens. Que Deus abençoe sua vida. Esteja sempre contigo. Até o próximo vídeo. Tchau!